Exato. E aí, às vezes, a gente pode ver que ele começa a se tornar um vilão ou a ser visto dessa forma, na forma como ele se faz presente na nossa vida, né? É como a Paty ela reafirmou aqui, é diferente eu comer uma bala de um pedaço de aipim. Os dois são alimentos fontes de carboidrato, mas eu tenho uma diferença muito grande no processamento disso no meu corpo e na repercussão. Mas aí a gente queria levar vocês também para uma reflexão, pensando na vida como um todo, né? Essa associação de carboidrato com ser vilão, ela vem muito do consumo de açúcar, né? E de fato, um consumo elevado de açúcar no dia a dia de vocês, das pessoas, da gente, pode trazer diversos problemas de saúde. Não só doenças, mas em relação à qualidade de vida, em relação ao funcionamento do corpo, em relação ao estado de atenção, capacidade de aprendizado, memória, tomada de decisão. Então, tem diversas situações que um excesso no consumo de açúcar pode estar interferindo. E aí são muitos momentos assim da nossa vida, principalmente na nossa infância, que isso pode começar a se manifestar. A gente pode só pensar na cultura assim de uma forma geral, no sentido de associar doce com criança, né? Era algo que a gente vinha comentando antes também. A água com açúcar para acalmar, né? Quando alguém está nervoso, e a associação de doce com criança. Existe essa cultura há muito tempo, isso não é de hoje, que a criança é sempre associada com o doce. Dá o pirulito, dá a bala, dá o chocolate, né? Muitas vezes na escola, qualquer comemoração é um doce para a criança está de aniversário, alguma coisa, né? Os familiares, amigos, vizinhos, parentes vão levar um doce para a criança. Se tem muito essa associação de doce com criança, com infância. Mas aí a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, uma criança que nunca experimentou açúcar até determinada idade ou situação, ela não sabe qual é o sabor que tem. Quem sabe é o adulto que está oferecendo para ela. E quando ela experimenta, ela passa a ter aquilo no dia a dia dela, porque este adulto disponibiliza, ela passa a gostar. Porque a gente tem um paladar nato, né? Uma palatabilidade nata para o doce. Então isso vai chamar a criança. E por vezes isso pode desenvolver diversas situações, né? Aí vem o doce como recompensa, o doce para acalmar o choro, o doce para a criança aceitar fazer alguma coisa, o doce como presente, né? Então ele já começa ali na infância e é algo que tende a ser levado por toda a infância, adolescência, vida adulta. E quando essa criança que recebia de um adulto, né, esse alimento, ela passa a ser um adulto que pode buscar o seu próprio alimento, ou um adolescente já também, ela tem uma tendência a ir buscar esse doce, o doce que acalmou, o doce que consolou, o doce que fez parte do momento feliz, do momento triste, né? E a gente não tá dizendo que não pode existir isso, a gente tá dizendo que às vezes, né, e talvez, na grande maioria das vezes, essa relação ela fica conturbada. E aí esse doce ele vai para a vida adulta como sendo um acalento para todas as emoções, para aquelas que são consideradas boas, ruins. Ele vai para a vida adulta como uma dificuldade, né? Como é que eu vou não comer aquele doce que eu comia quando era criança e que eu levei por toda a minha vida, né? Ele pode ir de uma forma desbalanceada, principalmente quando o adulto tem dificuldade de lidar com as suas emoções, não conseguiu compreender ainda como lidar com as emoções sem envolver o alimento nesse processo, principalmente naquele momento de dor, naquele momento de angústia, naquele momento onde as emoções estão explodindo, né? Então vocês podem ver que é uma cadeia que vem desde o começo. E às vezes isso começa com aquela pequena colherzinha de açúcar que foi colocada na mamadeira de fórmula, na mamadeira de leite, né? Ou que foi molhado o bico da criança no açúcar e no mel para ela se acalmar, para ela parar de chorar, né? Às vezes começou lá.
e aí veio se desenvolvendo ao longo da vida. Então, para a gente pensar um pouquinho como isso pode estar relacionado com a nossa vida, com as nossas escolhas, e por que às vezes pode ser tão difícil assim deixar de comer esse doce nessa quantidade ou substituir por outros alimentos e comer menos desse doce, menos desse açúcar, né? Considerando a sua saúde, considerando que você é um adulto, que é responsável pelo que você vai fazer com tudo aquilo que está em você nesse momento. Então essa é uma reflexão também importante para a gente entender, né, uma das outras dimensões que a gente traz aqui nos nossos vídeos, que é a alimentação ligada com a cultura, com o âmbito social, psicológico, afetivo, com todo o desenvolvimento e o tanto que uma pessoa se conhece e consegue lidar com aquilo que está dentro dela. E aí, quando a gente fala de carboidrato, não tem como fugir, né? Não. Vejam bem que o tema de hoje é carboidrato. Olha onde a gente foi parar, né? Lá na nossa história de vida, lá na origem da vida, na nossa infância, em como a gente construiu a relação com a comida, né? Mas isso tudo acontece nesse nível que a Sheila mencionou e, ao mesmo tempo, acontece num nível fisiológico, né? Por quê? Porque a glicose... e principalmente os carboidratos simples, né, com maior índice glicêmico, o açúcar em si, ou alimentos com uma alta quantidade de açúcar principalmente, tem um impacto grande no cérebro. Então, ao ser digerido, são alimentos geralmente rapidamente digeridos e absorvidos, mais rápido do que outros alimentos mais complexos. E ao ser absorvido de maneira mais rápida, a informação que chega lá no cérebro, né, além de todo o processo sanguíneo, né, da corrente sanguínea que também acontece, mas a informação que chega lá no cérebro de maneira mais rápida ocasiona sim uma sensação de prazer, de bem-estar, que não é só emocional, que é física também, né? Porque a liberação de neurotransmissores associados ao prazer, ao bem-estar, ao relaxamento, a dopamina, a serotonina, entre outros, né? Acontece de maneira muito rápida e muito abundante num consumo exagerado de açúcar, por exemplo, né? Então, isso está relacionado à nossa história, está relacionado a como a gente aprendeu isso e desenvolveu ao longo da vida, e ao mesmo tempo o nosso corpo também aprendeu assim fisicamente, né? Ele entendeu que o consumo de uma quantidade maior de açúcar, de um alimento com maior quantidade de açúcar, seja o chocolate, a bala ou mesmo outros tipos de alimentos, vão resultar nesse efeito que é psicológico, mas que também é físico. Então as duas coisas estão sempre muito relacionadas. E sim, o açúcar tem esse resultado no seu corpo, no seu cérebro principalmente. Ele vai gerar uma sensação de bem-estar mais rápida e mais abundante. Consequentemente, da mesma forma que o pêndulo vai para o lado positivo de maneira muito intensa, ele volta para o negativo também de maneira muito intensa. A queda dessa glicose, a queda dessa produção intensa de neurotransmissores relacionados ao prazer, ela acontece também muito rápido. E aí é que vai desequilibrando tudo, né? Porque daí eu preciso de mais para manter essa sensação, para manter esse mecanismo acontecendo ali. Então veja que a gente não quer hoje aqui entrar em mecanismos, entrar em temas muito técnicos de origem fisiológica, metabólica. A gente vai sim oferecer esses conteúdos mais técnicos para vocês também, mas hoje aqui a gente quer trazer a nutrição e os componentes da nutrição associados à vida real e ao dia a dia. Então só essa pincelada para entender que existe um mecanismo fisiológico que também impacta nessa escolha pelo doce, nessa escolha pelo consumo excessivo, ela está associada à questão comportamental, à questão emocional, à questão da história de vida e à relação com a comida. As duas coisas estão juntas. E também por causa dessa relação física, desses mecanismos de absorção e de digestão e metabolismo da glicose, é que fica mais difícil às vezes evitar ou diminuir o consumo, ou conseguir dosar e equilibrar, né, o consumo desse tipo de alimento, justamente por causa dessa desregulação
física também no nosso corpo. É difícil, mas não é impossível. E a gente entende que o primeiro passo para esse equilíbrio, para essa mudança, para essa melhora, é sempre o entendimento, o conhecimento, o autoconhecimento e as informações que a gente tem disponíveis para entender o que acontece. Então, se a gente entende isso que a Sheila falou, de olhar para a nossa história, de entender, claro, você não vai ter informações de lá quando você era bebê muitas vezes, né? Mas você vai ter muitas outras informações e pensando a vida, pensando em como ela acontece de maneira geral, a gente já consegue ir percebendo e compreendendo muitas coisas que acontecem com a gente. A questão não é, às vezes, uma informação específica, mas sim entender um contexto, entender os mecanismos com os quais as coisas acontecem. Então, se a gente começa a entender essa relação do doce, do carboidrato, né, simples geralmente, com as nossas emoções, com o nosso comportamento, e entender que ele tem sim uma resposta física, fisiológica no nosso organismo, nos permite ir devagarinho e pensando em como mudar. E daí é isso que a gente quer falar aqui, de como mudar. Porque a gente começou falando de como isso veio sendo construído. Porém, temos que falar da parte boa, importante, necessária do consumo de carboidrato na nossa vida, e aí é outra página, né? A gente vira e começa a falar do que a gente precisa, então. Isso mesmo.